Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do workshop de financiamento de obras residenciais. Como eu já frisei, é uma honra para mim fazer parte dessa família Plantão Engenharia, onde eu posso compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido. Legal? Na terceira aula, como prometido, vocês receberão um presente meu. Então, ao longo aí da aula, em algum momento, eu vou disponibilizar um link no vídeo sobre a planilha que eu vou... Sobre não, né? Para vocês fazerem o download da planilha que eu vou trabalhar com vocês. Legal? Por que eu não quero disponibilizar antes? Porque eu preciso que você entenda a planilha comigo, aí depois você baixe ela, assista a aula de novo, num segundo momento, olhando a planilha. Neste primeiro momento eu quero que você me acompanhe passo a passo, sem ter a planilha em mãos. Legal? A gente precisa entender que a planilha que nós mandamos para a Caixa Econômica é uma comunicação, nada diferente disso. Nós comunicamos com o banco, nós comunicamos com os fiscais, nós comunicamos com o cliente através da planilha. Um passo em termos de documentos simples, só para lembrar, o primeiro deles são os documentos pessoais, em que o correspondente se responsabiliza por captar esses documentos. O segundo são os documentos do terreno, da mesma forma, nós deixamos isso para o correspondente fazer, lembrando que ele já recebe da Caixa Econômica para fazer isso. Ah, Marcelo, o que é correspondente bancário? Eu vi você falando nas outras aulas sobre correspondente. Correspondente bancário nada mais é do que uma pessoa, uma empresa, uma imobiliária, um escritório que se cadastrou junto à Caixa Econômica, que passou por um processo para se tornar correspondente. O que significa isso? Imagine o seguinte, que a Caixa Econômica está cheia de pessoas querendo abrir conta, querendo pagar boletos, enfim, muita gente. Numa tentativa de esvaziar o pessoal de dentro do banco, a Caixa falou, viu, lotéricas, vocês podem receber as contas, os boletos. Numa segunda tentativa de esvaziar a agência, deixar a agência mais tranquila, criou-se então os correspondentes bancários, em que alguns serviços podem ser feitos. Abrir conta, fazer algumas simulações e financiamentos imobiliários, financiamentos desta linha de crédito que nós trabalhamos. Minha Casa Minha Vida, SBPE e Procotista. Legal? Então é um local em que você vai para ser atendido que é diferente da Caixa Econômica, certo? Marcelo, onde tem o correspondente da minha cidade? Vai até a agência e pergunta. Eles são identificados com uma plaquinha escrito Caixa aqui, Caixa aqui. Então aqui tem uma Caixa Econômica. Eles são identificados com essa plaquinha, uma plaquinha azul. Entendido isso, e o terceiro documento são os documentos da construção, que é aquilo que nós fazemos. Quais são esses documentos da construção? Basicamente, projeto e as documentações para o financiamento. Projeto envolve tudo, envolve desde a conversa com o cliente, do briefing, do estudo de necessidades, da criação do anteprojeto, projeto legal, aprova-se então o projeto na prefeitura, documentações do CREA ou do CAL, a ART ou a RRT, pagam-se as taxas de aprovação de projeto, ISS, todo o trâmite normal, aprovamos o projeto na prefeitura, pegamos o alvará. E essa é a forma como eu ensino. Existe uma outra forma de se dar início no financiamento, mas eu prezo por esse caminho. Aprovar o projeto na prefeitura, pegar o alvará, agora montar toda a planilha, toda a PFUI, que é a proposta de financiamento da unidade isolada, PFUI, proposta de financiamento da unidade isolada ou a planilha de financiamento. Montamos então essa planilha, que é aquilo que nós vamos conversar hoje, entregamos na mão do correspondente, o correspondente junta todos esses documentos e protocola então na Caixa Econômica para solicitar o financiamento para o nosso cliente. Legal? Então, o que é a planilha? É um conjunto de informações, de apanhado de informações, em que amarra cliente ou
proponente, como a Caixa chama, o responsável técnico, eu, você, o registro de imóveis, amarra todas as informações do terreno vinculadas à matrícula do terreno, amarra o registro de imóveis, eu falo qual é o registro de imóveis, os dados da prefeitura, alvará, data do alvará, validade, enfim, faz todo um apanhado geral. No segundo momento, amarra o CREA ou o CAL com todo o número da ART ou da RRT, quem são os responsáveis técnicos pelos vários projetos, pode ser você ou não, ser responsável por todos, ou pode ter um pelo arquitetônico, um pelo elétrico, um pelo hidráulico, um pela execução, enfim. Tratando já de execução, neste formato de processo que eu ensino, em que nós fazemos toda a documentação, e eu vou mostrar na planilha, marcado lá administração direta, ou seja, para a Caixa Econômica é o próprio proprietário que ele gerencia a sua obra e está tudo certo, mas nós vamos entregar esse serviço pronto para o nosso cliente, legal? Nesse formato, eu não concluí, nesse formato nós não precisamos ter uma empresa, uma construtora, um CNPJ para atuar, para trabalhar, legal? Mas obviamente se você pega uma escala, você pega uma quantidade maior aí de serviços, um CNPJ é bem-vindo, tá? No formato que eu não ensino, no formato que não é esse workshop, que é o caso de construir com recursos próprios para vender. Nessa situação, você é obrigatório, nesse momento, ter uma empresa, ter um CNPJ para fazer essa negociação, beleza? Não para a parte de projetos, mas para a parte de execução de obra. Entrando então na planilha, a planilha ela é dividida em algumas partes, mas ao mesmo tempo que ela é dividida, ela é condensada entre orçamento, ou seja, o unitário de cada um, qual é a unidade de cada um, qual é a descrição de cada situação, serviço, produto, qual é o preço unitário, qual é o preço total e qual é o peso que ele tem em termos de porcentagem. Também temos um memorial descritivo, meio escondido ali, mas nós temos um memorial descritivo que descreve esses produtos, os serviços. Nós temos também um cronograma físico e financeiro. A parte física do cronograma chama para a gente, ou melhor, informa para a Caixa Econômica quais são os serviços a serem executados naquele mês. Eu quis dizer, naquela parcela, eu quis dizer que chama para a gente a responsabilidade da execução de cada um dos serviços. A parte financeira é quanto custa a execução desse serviço, tá? Então, a nossa planilha, ela é composta dessas informações e agora eu quero vir aqui com você para a tela do meu computador para te mostrar isso e ficar muito bem claro para você o que é a planilha. E não esqueça que em algum momento do vídeo eu vou disponibilizar um link para que você possa fazer o download desta planilha que nós estaremos trabalhando. Legal? Então vamos lá. Dentro agora da nossa planilha, eu quero discorrer contigo todos os detalhes dela, quero te apresentar. Obviamente nós não iremos preenchê-la juntos, já é uma planilha preenchida de um sobrado, são R$333 mil esse financiamento. Ele foi feito exatamente há um ano atrás, tá? Lá embaixo, deixa eu mostrar lá embaixo, correndo aqui com a planilha. Essa planilha foi aprovada então aqui, ó, no dia 9, aprovada não, ela foi feita por mim no dia 9 de julho de 2018, exatamente um ano atrás da gravação deste workshop. Outro detalhe importante aqui em cima, ó, a nossa planilha, essa planilha está na versão 0.15, hoje nós já estamos na versão 0.18 e assim, conforme o tempo vai passando, a Caixa Econômica ela vai ajustando, vai melhorando, vai corrigindo as planilhas e vai caminhando aí nas suas versões, legal? Essa primeira parte aqui é só ensinando como é que preenche, não vamos perder tempo em cima disso daqui. E pegando agora bem detalhado essa primeira parte. Quando nós temos um documento Caixa Econômica,
ela se preocupa em amarrar todas as partes envolvidas. Isso faz todo sentido, tá? Porque ela quer saber quem é a pessoa que está construindo, aonde é o terreno, qual é o valor do terreno, qual é o registro de imóveis, quem são os responsáveis técnicos, enfim, vai amarrando todo o processo, isso vai ficar muito bem claro aqui agora. Então a gente começa ali com o nome do cliente, que a Caixa Econômica chama de proponente, e vai amarrando CPF, telefone, quem é o responsável técnico por essa documentação, tal. Então, se por um acaso você tem alguma dúvida sobre financiamento, sobre alguma coisa de obras residenciais, esse daqui é o meu WhatsApp. Então, sempre que você quiser, entre em contato comigo aí, se você tiver interesse também de saber mais sobre o meu trabalho, me manda o WhatsApp. Aqui nós temos endereço, toda a parte da obra em si, qual é a cidade, se é uma casa ou um apartamento. Eu só trabalho com construções de casa, sobrado, casa, certo? Somente também com obras residenciais, comerciais e mistas eu não trabalho. Neste caso, esse terreno foi pago R$91 mil e também foi avaliado pelo mesmo valor. Número da matrícula, qual é o registro de imóveis, de qual cidade. Então, nesse primeiro momento, fica tudo muito amarrado, tá? Aqui já entra na mesma pegada de amarrar aqui as informações. Então, se o terreno estiver pago, nós estamos fazendo um financiamento de execução de obra, de construção. Logo, eu não preciso ter um documento que comprove a compra e venda do terreno, porque ele já é do nosso cliente. Se por um acaso não tiver o terreno não for pago, aí sim eu preciso deixar marcado essa opção que sim, nós temos uma escritura, um contrato de compra e venda, por exemplo. Mesma coisa, terreno então ele tem 12 por 27, que dá os 324 metros quadrados. A Caixa quer saber se a prefeitura aprovou ou não o projeto. Eu ensino e quase que te exijo que você, quando for protocolar o teu financiamento, o seu projeto esteja aprovado. Já peguei casos de alunos em que eles mandaram a documentação para a Caixa Econômica sem os projetos aprovados. Isso é possível, tá? Mas a prefeitura indeferiu o projeto. Aí nós tivemos um sério problema. Nós não, né? O aluno que fez lá teve um sério problema, um sério transtorno para ajustar isso. Então eu prefiro que perca um pouquinho de tempo, mas entregue a documentação para a Caixa Econômica já com o projeto aprovado e obviamente com o projeto com o alvará válido, certo? Essas questões aqui são declarações que a Caixa pede que façamos, nós os responsáveis técnicos, e são declarações que nem sempre a tua casa, a tua construção terá. Então, por exemplo, olha aqui esse item 2298. Tratamento contra cupim em todo tipo de madeira aplicado na estrutura da cobertura e das esquadrias. Supondo que a tua casa tenha a estrutura do telhado seja de ferro e os batentes das portas sejam de ferro também, por exemplo. Logo, marca que não atende, não faz sentido isso para a tua obra. Então você vai marcar tudo que atende para que o fiscal possa também te cobrar sobre isso, certo? Nessa outra parte, a Caixa amarra, então, todos os responsáveis técnicos envolvidos na tua construção, na construção do teu cliente. Então, quer saber quem são os responsáveis técnicos pelos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de impermeabilização, complementares, em geral, e também, se tiver mais, né, outros, e quem é o responsável técnico pela execução da obra. Um ponto importante aqui, deixa eu conversar olhando no teu olho, um ponto importante. No momento, hoje, para obras desse formato que eu ensino, que é captar o dinheiro do banco, analisar essa estratégia, e a Caixa Econômica, então, por parcelas, empresta o dinheiro para a gente construir, você, enquanto executor, não precisa ter um CNPJ, não precisa ter uma empresa aberta. Uma outra forma é, você constrói com os seus recursos próprios e põe a casa à venda. Nessa situação, o responsável técnico pela execução obrigatoriamente precisa ter uma empresa, precisa ter um CNPJ. Legal? Volto a dizer, o nosso caso aqui não é
para quem quer construir com recursos próprios e vender depois. É para quem quer captar o dinheiro do banco para depois construir. Legal? Qual é o número da ART ou da RRT, dependendo se você é engenheiro ou arquiteto, o nome dos responsáveis técnicos, CPF, CREA ou o CREA ou CAL e o número do registro. Mais informações sobre a obra, qual é o sistema construtivo? Se ele é um sistema convencional, do tipo concreto armado com vedação de blocos ou de tijolos, blocos cerâmicos, blocos de concreto, ou se é uma estrutura não convencional, wood frame, steel frame, paredes de EPS, depende. Então, você coloca que não é convencional e diz qual é o tipo dessa estrutura. Padrão de acabamento, um padrão alto, padrão normal, padrão baixo, padrão mínimo. Vamos desmistificar isso daqui. Pense num condomínio de luxo, de alto padrão da tua cidade, ou não necessariamente da tua cidade, mas pense em um condomínio de luxo. Isso seria um padrão alto de acabamento. Um padrão normal, classe média, certo? Padrão baixo, Minha Casa Minha Vida. Padrão mínimo, aquelas casas que são feitas de 30 metros quadrados, que faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, no qual eu não trabalho. Eu trabalho com padrão normal, padrão médio alto, certo? É nesse mercado aí é nesse nicho de mercado que eu me adapto melhor. Nesse caso, nós temos um sobrado de 240 metros quadrados e não temos nenhuma benfeitoria existente. O terreno estava limpo. Supondo que nós tivéssemos muros de divisa, eu marcaria aqui, ou alguma outra coisa, eu descreveria para a Caixa Econômica o que tem de benfeitorias no terreno. Entendida essa primeira parte, agora e somente agora, depois de ter preenchido toda essa parte, é que nós entramos no orçamento propriamente dito. Na parte da esquerda, na coluna da esquerda, nas colunas da esquerda, nós temos um orçamento. Na coluna da direita, nós temos um memorial descritivo. Não vou entrar no mérito do orçamento em si, mas isso fica muito fácil de entender que isso é um orçamento. Eu tenho itens, nesse caso, item 1, 17.1, serviços preliminares, infra, item 2, supra, item 3, paredes, esquadrias e assim vai caminhando a nossa planilha com todos os itens. Dentro de cada item, nós temos vários subitens. Então, por exemplo, vamos pegar aqui mais para baixo. Dentro do item esquadrias, nós temos o subitem porta de entrada, porta interna, janelas, portas externas. Eu tenho então os subitens. Tenho também qual é a unidade que nós estamos trabalhando, seja metro, metro quadrado, metro cúbico, quilo, litro, verba, não importa. Você vai determinar qual é a unidade que você vai estar trabalhando, certo? Qual é a quantidade, quantos metros cúbicos, quantos metros quadrados, qual é a verba que você tem, uma verba no caso, qual é o valor unitário disso e automaticamente sai o valor total. Cada porcentagem dessa representa vamos pegar aqui, fica mais fácil de calcular, que 11.619 representa 51% de 22 mil. É fácil, né? Eu tenho 22, eu tenho 11, então aqui dá mais ou menos a metade, um pouquinho mais que a metade. Então, esses pesos, essas porcentagens, refere-se ao total do item. E o item, ele tem um peso, ele tem uma porcentagem de 6,8% dentro dos 333 mil reais que eu comentei contigo lá no comecinho da nossa planilha. Legal? Então, cada subitem, ele tem um peso dentro do item. Isso daqui, esses pesos, nós utilizaremos para calcular o nosso cronograma físico financeiro. Legal?
Esse montante aqui, esse 6,8, o peso do item, nós utilizaremos para ficar entre os limites mínimos e máximos que a Caixa Econômica nos trava. Não vou entrar nesse detalhe, mas para você ficar sabendo, existe isso daqui, ó. A Caixa Econômica ela nos trava nesses limites. Então, por exemplo, para os meus serviços preliminares, eu sou obrigado a deixar o meu orçamento dentro de 1,13 até, no máximo, 3,97% do valor total da nossa obra. Nesse caso, já foi aprovado, tal, eu adotei 3,9. Quando eu coloco em números, eu fico entre 3 mil e 13 mil reais, fiquei nos 13 mil reais, estou dentro dos meus limites. A Caixa trava esses nossos limites. Acontece que às vezes isso dá problema e vocês vão entender por quê. Entendendo cada situação, isso daqui a gente vai fazer um orçamento de verdade, considerando todos os produtos, serviços, enfim, tudo aquilo que vai contemplar a nossa construção. Entendido as colunas do lado esquerdo, a coluna do lado direito é toda a nossa explicação. É um memorial descritivo maquiado, mas eu preciso sim descrever para a Caixa Econômica, para os fiscais, o que é, aonde está sendo assentado, qual é a altura que está sendo assentado, qual é o modelo, qual é a marca, qual é o tipo. Eu preciso fazer isso para facilitar tanto... Lembra que isso é uma comunicação, tá? Essa planilha é a comunicação e única comunicação que nós temos entre o cliente, nós, o proponente, o cliente... É a única comunicação que nós temos entre o proponente, nós e a Caixa Econômica. Então o cliente chega até o escritório, até o nosso escritório, e a gente entende o que ele quer, faz o projeto de acordo com os sonhos, com as necessidades, de acordo com o potencial financeiro dele. Agora nós vamos comunicar isso para o banco através dessa planilha. Quanto mais detalhes a gente tiver, quanto mais informações a gente tiver, menos problemas nós teremos com os fiscais. Aí eu coloco essa marcaçãozinha aqui, ó, que é... Deixa eu aumentar aqui minha tela. Essa marcaçãozinha é um código, eu trago da tabela Sinap. Ah, Marcelo, então você adota a tabela Sinap como cálculo. Nem sempre. Eu prefiro mesmo utilizar os valores do meu mercado. Então eu sei quanto, aqui nós estamos falando de concretagem das fundações, por exemplo. Então eu faço um levantamento real de quanto custa a minha concretagem das fundações. Então, será concreto usinado? Quantos metros cúbicos de concreto? Qual é a ferragem que tem lá dentro? Quanto que eu vou pagar para armar essa ferragem? Quanto eu vou pagar para fazer a perfuração das estacas, por exemplo? Enfim, faço esse cálculo de mercado e coloco na planilha. Mas eu também comparo com o valor da tabela Sinap, tá? Se ficar meio perto ali, variando ali uns 10, 15%, eu deixo o código da Sinap, eu deixo aquilo que representa a Sinap e às vezes até coloco o valor que está lá. Se fica muito fora, a Sinap, por exemplo, fica muito abaixo ou muito acima, eu mantenho o meu valor de mercado, e mando o projeto para aprovação. Algumas vezes os fiscais indeferem e falam o seguinte, olha, esse valor está fora. Outras vezes eles falam, olha Marcelo, tudo bem, me prova esse valor, certo? Então como eu estou utilizando o meu valor de mercado, eu consigo provar. Mas você pode também utilizar outras tabelas, não necessariamente e não somente a tabela Sinap. TCPO, tabela CUP eu já usei bastante, mas hoje tá fora aí. E é isso, então, explicando aqui a parte do memorial. Então, por exemplo, aqui, ó, tenho estaca escavada, diâmetro de 25, foi escavada mecanicamente e será concretada com FCK 20 MPa. Eu tenho, vamos ver aqui outra coisa, a minha porta de entrada, ela será colocada no hall da casa, um tamanho de 1,10 por 2,10, uma porta de alumínio com todo o kit de instalação. As portas internas de correr, então eu tenho, será aplicada
no banheiro, na suíte, na cozinha. São portas de madeira lisa, com batentes, mais as vistas, mais a fechadura, mais todos os kits de instalação. Então, deixar muito bem claro qual é o produto, qual é o tamanho dele, se necessário marca, enfim. Deixar muito bem claro. Quanto mais assertivo nós formos no nosso memorial descritivo, menos os fiscais da Caixa vão questionar. Legal? Então, caminhando, vidros, esquadrias, cobertura, parte de impermeabilizações, revestimentos, forro, e a gente vai andando aí com essa planilha e vou deixar para você, como eu disse, para você fazer o download dessa planilha e estudá-la linha por linha. Forros, então tem forro de gesso, forro de PVC, forro de madeira. Sei lá, se você tiver algum outro tipo de forro, você pode escrever aqui e você dá a nomenclatura, a quantidade, os valores. Mas, por exemplo, no nosso caso, eu tenho forro de gesso. São R$7.000 de forro de gesso que eu tenho. Eu vou colocar o forro de gesso em todos os ambientes e mais alguns detalhes que o cliente queira. Uma sanca, um cortineiro, enfim. Vamos lá, os revestimentos externos. Tá, informação importante. Percebe aqui, ó, que o nosso porcelanato, isso daqui é dos revestimentos, então são das paredes, tem um total de 118 metros quadrados e um custo por metro quadrado de R$87. Agora você vê aqui na minha fórmula eu tenho 55 mais 25 mais 5 mais 2. O que significa isso? Todos, absolutamente todos os valores que estão dentro da planilha contemplam material mais mão de obra. Material mais mão de obra. Então, aqui eu tenho um porcelanato de R$55 por metro quadrado. Eu tenho R$25 da mão de obra de assentamento, eu estou falando de um ano atrás, hoje é um pouquinho mais caro, e mais rejunte e argamassa, certo? Então, e aqui é um preço de mercado, ó, não tem tabela nenhuma, é o valor real daquilo que nós fazemos aqui na cidade. Coloquei a marca e coloquei aonde serão assentados. Revestimentos na cozinha, no banheiro, lavabo, lavanderia e na parede da churrasqueira. Qual é a altura? 2,80 m, poderia ser até no mínimo 1,5 m. Todos os pontos onde tem ponto hidráulico, obrigatoriamente precisa ter revestimento, certo? Parede do lavabo, 2,80 m, 2,80 m. Olha, na lavanderia, apenas em uma única parede. Diferente do banheiro, que eu vou colocar nas 4 paredes. Então, eu detalho muito bem isso. Entendido isso, aquela hora que eu comentei sobre os limites mínimos e máximos, é o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, na pintura, me deu um total de R$19.000. Deixa eu ver aqui se é isso. A minha pintura, cadê minha pintura? Tá aqui, ó. A minha pintura eu estou com 5,75, eu poderia até aumentar um pouquinho aqui para chegar perto dos 6,47, certo? Esse valor de R$19.000, praticamente, na nossa cidade aqui, para uma pintura de primeira qualidade, R$19.000 é praticamente somente o valor da mão de obra. Então eu tenho mais todo o valor do material. Esse valor do material, supondo que o meu limite máximo fosse R$19.200. Quando eu fui projetar, fazer a planilha, deixa eu aumentar aqui. Deu o cálculo do material mais mão de obra, deu 27. Estou chutando, deu 27, mas o teu limite máximo é R$19.200. O que a gente tem que fazer numa situação como essa? Como a Caixa Econômica travou o nosso limite máximo para aquele produto, para aquele item, eu pego então essa diferença e tento diluir em outros produtos e serviços que eu tenho margem para trabalhar, certo? Então eu dou essa diluída. Por quê? É o caso da cobertura, por exemplo, eu tenho um limite muito grande para trabalhar. Então eu consigo dar uma ajustada nisso, eu vou pulverizando esses valores que a Caixa Econômica me trava para que eu possa melhorar aí a minha planilha e não ter problemas de orçamento do tipo, chegou lá no final da construção e faltou dinheiro. Não é isso que a gente quer, correto?
Caminhando então aqui com a nossa planilha, tudo bem claro, entendido, instalações, acabamentos, instalações elétricas, instalações hidráulicas. Perceba aqui que a Caixa Econômica não está muito interessada em detalhes das instalações. Ela já fala assim, ó, quero saber as verbas aí, então o que ela está querendo dizer? Calcula aí no teu projeto, calcula aí no teu escritório, só me coloca o valor total. Não quero que você fique discriminando muito cada coisa das instalações. Esse sobrado nós temos então duas coisas legais. Nós temos aquecimento de água, então eu tenho um reservatório, que é o nosso boiler, e nós temos aquecimento de água através de placas de aquecimento solar. Nesse projeto também nós temos cisterna, nós temos uma captação da água da chuva do telhado. Então eu coloquei aqui uma cisterna, 3.000 litros, lembrando que esse valor aqui é o valor da cisterna mais as suas instalações, mão de obra, enfim. E assim a gente finaliza essa parte do orçamento mais memorial descritivo. Somando tudo isso, a gente chega em R$ 333.177,49. Este é o custo dessa obra. Marcelo, eu vou executar a obra, eu vou construir para o meu cliente. Qual é o valor que eu passo para ele? Você precisa, na planilha, colocar os 333 mais as suas despesas administrativas, mais o seu lucro, mais os seus impostos, mais o seu trabalho, enfim. Tudo vai acrescentar aqui. Estou chutando só para arredondar valores, tá? Supondo que dê 370 mil reais o valor total da tua obra que você entregaria para o teu cliente. Logo, a tua planilha teria que ser colocada 370 mil reais. Então, não seria 333. Nesse caso aqui, 333 é o custo da obra. Esse cliente aqui, ele contratou uma equipe e ele mesmo geriu a sua obra. Bem ou mal, ele mesmo que fez o gerenciamento. Não teve ninguém assessorando ele, nem construtora, nem um administrador, ninguém. O próprio cliente fez isso. Se esse cliente quisesse me contratar, por exemplo, e eu fosse vender essa construção para ele, que a gente chama de venda na planta, eu venderia para ele, estou chutando, por 370. Ele teria duas opções. Ou ele me pagaria os 370 mil reais no financiamento, então nós financiaríamos 370, ou nós financiaríamos 333, para arredondar, 335 mil reais, e ele me pagaria por fora 35 mil reais, que é a diferença daquilo que eu estaria cobrando para executar essa obra. Exemplos aleatórios, bem aleatórios, beleza? Fechando o nosso orçamento e memorial descritivo, nós chegamos então em um cronograma. É através deste cronograma que a Caixa Econômica vai liberar os pagamentos, fazer as fiscalizações, saber se nós estamos caminhando com a nossa obra de acordo com aquilo que foi projetado, que foi programado. Todos aqueles itens que eu comentei estão dispostos aqui. Nós temos 20 itens e lá em cima no orçamento nós temos todos os subitens. Aquela hora eu fiz uma breve conta em cima disso daqui, ó. 6,8%, 22, e daí um subitem era de 11 mil reais, que dava 51%, 51,3% mais ou menos. E ele não aparece aqui agora, agora só aparece o resumo disso. E em cima desses pesos, que somando tudo isso dá o nosso 100%, é que a gente precisa cuidar daqueles limites mínimos e máximos. Se tiver fora, esquece, a gente nem aprova o nosso financiamento, legal? Agora, conhecendo todos os meus itens, os meus subitens, eu preciso distribuí-los aqui dentro do cronograma. Dentro do curso de financiamento eu tenho 3 aulas só explicando o cronograma. Então eu não consigo te falar isso em 2, 3 minutos. Explicar isso para você em 2, 3 minutos. Mas, a grosso modo, nós temos uma parcela número 1, que é o primeiro mês de obra, uma parcela número 2, que é o segundo mês de obra, parcela número 3 e assim sucessivamente. Nesse caso, eu projetei essa construção em
12 parcelas, ou seja, em 12 meses de obra, 12 meses de execução. Marcelo, como que eu sei exatamente como que minha obra vai fluir? Ou eu sei quem é o construtor, converso com ele antes de programar o cronograma. Se eu não sei quem é, eu posso fazer um cronograma aleatório, um cronograma assim, genérico, mas que seja um cronograma verdadeiro também. Esse cronograma está ligado diretamente à quantidade de pessoas que vão trabalhar na obra, a velocidade das pessoas que trabalharão na obra, as tecnologias e ferramentas que os construtores têm à sua disposição para aplicar na obra. Então, de fato, se eu não sei quem é o construtor, fica muito difícil de programar o nosso cronograma. Mas, beleza, temos um cronograma a ser feito. Essa é a situação. Na primeira parcela e a parte física do cronograma, nós precisamos indicar para a Caixa Econômica quais são os serviços a serem executados. Então, por exemplo, na primeira parcela, ou seja, no primeiro mês, eu preciso executar 100% dos meus serviços preliminares. Marcelo, o que é serviços preliminares? A gente volta lá em cima na tabela. Deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Lá em cima na tabela. Então eu tenho o meu item serviços preliminares e consta todas essas coisas dos meus serviços preliminares. Na primeira parcela, eu preciso executar 45,2% da minha infraestrutura. Lembra que eu comentei que aqueles pesos dos subitens me facilitariam na hora de programar o meu cronograma? Olha isso daqui, ó. Como que eu sei que são 45,2% nesse momento, nessa etapa da obra? Porque eu tenho aqui, ó, eu puxei uma fórmula e somei a linha com a coluna AR116, AR118. Opa, vamos lá ver o que é isso? Então a gente vai lá pro... Opa, aqui. Pro item infraestrutura, e eu tenho então AR116, aqui ó, AR116. Eu vou fazer então no primeiro mês a limpeza do terreno. Eu tenho AR118, eu vou fazer as escavações manuais. AR120, eu vou fazer a locação da obra. 122, as fundações profundas, e 124, as escavações manuais. A impermeabilização está dentro da infraestrutura, mas ela não foi contemplada nesse primeiro momento. Vamos dar uma olhada lá? Nesse primeiro momento, ela não foi contemplada. Ela vai ser contemplada... Aqui eu só fiz um menos outro porque finalizou 100%. Ela vai ser contemplada aqui na parcela 2. Então, como eu vou finalizar 100% da infraestrutura no segundo mês, então eu peguei 100% menos os 45,2, que me dá os 54,8. Mesma coisa das instalações elétricas, mesma coisa das instalações hidráulicas, eu puxo o item lá que vai ser feito. Essa somatória não dá 7,5, mas o peso da primeira parcela representa 7,5% do meu total de obra, ou seja, 7,5% de R$ 333 mil representa R$ 24.986.331 centavos. Legal? Todos os meses nós temos uma porcentagem. Todos os meses nós temos uma porcentagem. Isso fica muito claro, porque agora eu estou entendendo e dizendo para o fiscal da Caixa quais serão os serviços que eu obrigatoriamente deverei executar. E eu estou dizendo para o mestre de obras, para o construtor, para a construtora, para a empreiteira, quais são os serviços que ele terá de executar porque está no cronograma. Legal? Essa parte aqui é uma porcentagem que vou somando, é o acumulado. Então, 7,5 mais 6,52, 14,2. Mais 8,64, 22. Então, eu sei que lá na parcela de número 8, obrigatoriamente eu preciso estar com 71,72% da obra executada. 71,72% da obra executada. E esse 71,72%
representa 238.943 mil reais do total. Esses valores, da mesma forma, são de cada parcela. E aqui embaixo nós temos os valores acumulados. Fechado? Essa parte da planilha eu tenho 8 parcelas, eu continuo então na segunda parte da planilha, fechando nas 12 parcelas e fechando 100% do meu cronograma. Percebe aqui, ó, que eu tenho 5,51%. Deixa eu chamar você aqui na tela e conversar aqui contigo. A última parcela, ela somente será liberada mediante 3 situações. Situação número 1, liberação da carta de habite pela prefeitura. Situação número 2, a certidão negativa de débitos junto à Receita Federal, referente ao INSS da obra. Situação número 3, você precisa averbar essa construção no registro de imóveis. Somente depois da averbação na matrícula é que a Caixa Econômica vai te liberar a última parcela, a última o último pagamento. Somente depois da desse último documento. O que acontece então? Alguns registros de imóveis, algumas cidades, demoram até 2, 3 meses para liberar essa documentação. Ou seja, você ficará 2 ou 3 meses com essa última parcela retida. O que a gente faz então? A gente tenta deixar essa última parcela, deixa eu voltar aqui, essa última parcela aqui, ó, no mínimo possível. No mínimo possível. Por que no mínimo possível? Justamente porque esse dinheiro ficará travado e o mínimo possível são 5%. Legal? Então é estratégico essa última parcela nesse valor aqui. Eu acabei de ver que eu acho que eu escondi aqui de vocês. Ficou escondido mesmo. Deixa eu mostrar aqui agora. Ó. Ficou atrás aqui da minha cara. Então, essa partezinha aqui ó, não apareceu. Certo? Então, o que eu estava falando, as porcentagens, então lá na oitava parcela, eu preciso ter 71% da obra executada, que representa 238 mil reais. Espero que não tenha escondido mais nada aqui, ó. Deixa eu ver se escondeu alguma coisa aqui da planilha. Acho que não escondeu mais nada enquanto eu falava. Enfim. Espero que não tenha escondido. E é isso. Vamos dar sequência então aí na nossa terceira aula. Muito bem, então espero que você tenha entendido toda essa planilha, essa proposta do financiamento da unidade isolada, que você tenha entendido que isso é uma comunicação que nós fazemos junto ao banco. Então todas as informações que nós conversamos com o nosso cliente está na planilha, está especificada na planilha e obrigatoriamente lá na nossa construção isso deve estar muito claro, isso deve estar executado, muito bem feito e respeitando a planilha, seja no seu produto, no seu memorial descritivo, no seu serviço, no cronograma e esperamos então que a Caixa respeite a parte financeira do cronograma, nos repassando a verba para o pagamento. Legal? Existe muita coisa para se falar desta planilha, mas não consigo em poucos minutos aqui tratar isso com você. Isso está muito bem descrito, muito bem detalhado dentro dos 6 estudos de caso que eu tenho no nosso treinamento, no nosso curso e não consigo passar isso para vocês aqui, infelizmente. Não esqueça de fazer o download desta planilha no link que eu deixei agorinha há pouco, minutos atrás, aqui para você. Legal? Então, muito obrigado por ter ficado comigo aqui até essa terceira aula e até a nossa quarta e última aula.